Esperando ele dar o quê? Boa noite a todos. Eu não sou tão calminha que nem ele aqui, que o André é todo calminho, né? Eu já sou um pouquinho mais barulhenta. E, como ele já disse, eu sou Jaque Caldarte. E a gente pode começar a nossa fala de hoje falando sobre o ocorrido. Não da enchente em si. Porque todo mundo foi atingido, né? De um lado ou de outro da cidade, né? Do mesmo jeito que quando sai uma guerra, todo mundo é atingido, seja de um lado ou outro, né? E é disso que o nosso tema fala hoje. A gente não deve aguardar privilégios por fazer o bem. Às vezes, a gente se pergunta, tô tranquilo, eu vou indo. Eu falo mais alto daí. A gente se pergunta se seria justo uma pessoa que só faz o bem passar por um processo de assalto, de assassinato, de uma morte violenta, da enchente. Houve até um grupo, uma pessoa, fez uma live dizendo que Canoas foi atingido porque aqui tem muito terreiro de nação e de umbanda. Vocês viram essa? Pois é, só que não atingiu só os macumbeiros, que nem eu. Verdade, né? Porque as pessoas falam assim pejorativamente também, né? Não sabem o que eu faço, não sabem quem sou eu, mas falam assim da gente, né? De nós todos, tá? Porque os espíritas não estão fora dessa não, né? São tudo do demônio. Mas assim, voltando, só para ilustrar um pouquinho. Mas não foi atingido só os umbandistas, só os espíritas. Todos foram atingidos. Todas as religiosidades, todas as condições sociais, todos. Então não tem privilégio. Não tem privilégio, não é porque o André ou a equipe que vem aqui se prepara para esse momento com vocês, que eles não vão passar pelas coisas que eles precisam passar. A lei, ela é muito clara. Ela não escolhe cor, raça, religião, classe social. Aquilo que é a minha experimentação e que é a tua experimentação, você vai vivenciar. Eu penso, gente, que a gente criou, romantizou demais a ideia de Deus. Romantizou. Como se a gente pudesse dizer, Deus, não permita que eu passe por isso. Eu lamento informar, gente. Já está permitido. Não é ele que vai tirar de você uma doença, como estava bem falando o André. Não é ele que vai tirar de você um resgate kármico que você tenha que fazer. Ele vai estar com você. Ele e os amparadores que nos acompanham. Porque não é só os espiritualistas que têm anjo de guarda e amparador. Todos nós temos amparadores. E os seus filhos têm amparador também. Mas o que ele tiver que passar, ele vai passar. O que ele tiver que vivenciar, ele vai vivenciar. Não tem privilégios. O que está na minha história, eu vou ter que passar. O que está na sua história, você vai ter que passar. Quando a gente romantiza Deus, e quando a gente idealiza um Deus que gosta mais de mim do que do meu vizinho, é ou não é? Porque as pessoas perguntam, por que comigo? Mas podia ser com ele, então? Podia ser contigo? Com ela, não? Que preferência é essa? E isso, gente, é romantizar. E isso é trazer um ideal que não existe. Se relata que desde o período do Êxodo, né, que é onde a gente tem histórias mais escritas a respeito da nossa humanidade, desde lá o homem vem buscando criar regras e leis para conduzir os grupos e as civilizações. Então criou-se primeiro a lei que a gente conhece, né, que é a lei do talião. Lembram da lei do talião? Lembram?
olho por olho, dente por dente, isso foi feito lá na Babilônia. É a lei do Hammurabi, né? Que é a lei do que você matou com a mão você vai morrer. E assim, né? Para cada uma das coisas. Tem lá lugar se a senhora quer sentar. Tem, amor, bem linda, ela espera estar com o seu nome lá. Para aqui. Então, depois a gente teve, na época de Moisés, para quem não sabe, Moisés saiu com 15 mil pessoas, 12 famílias, né? E ele atravessou todo o deserto. E cada um desses grupos, dessas milhares de pessoas, elas tinham um hábito de vida. Uns louvavam muitos deuses, outros se alimentavam de uma maneira, eram muito diferentes nos seus costumes. E ele, para tentar equilibrar e equalizar aquele grupo enorme de pessoas, ele desenvolveu, junto com os anciões, o que a gente conhece dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não veio num raio, tá, gente? Numa pedra. Tudo que a Bíblia relata é simbólico. Então, as leis que a gente conhece, que são os 10 mandamentos, dizem as más línguas, ou quem estudou aquela época, que são até mais de 10, mais 10 ficaram muito gravados, que é amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, todos aqueles que a gente conhece. Foram leis humanas para conduzir os humanos. Para que aquela comunidade imensa e enorme conseguisse conviver de uma maneira mais harmônica. Mas os 10 mandamentos não são a lei de Deus. São leis humanas e elas são mutáveis. Para vocês terem uma ideia, só para ilustrar, naquela época, quando se falava em honrar pai e mãe, não é o que nós hoje entendemos de honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Como você acha que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é quando você é digno. Quando você é honesto, quando você é trabalhador, quando você cuida das suas coisas. Os seus pais e os meus pais, eles vão se sentir honrados quando eu e você formos o melhor que a gente puder. Naquela época, o honrar pai e mãe deles era entregar na igreja um animal em oferenda. Sabiam? Está na Bíblia. Então, quem entregasse um animal de tempos em tempos lá estava honrando pai e mãe. Mas eles não cuidavam dos pais, eles não eram amorosos com os pais. Isso é honrar pai e mãe? Vejam bem. Então, as leis que foram desenvolvidas naquele tempo, eles foram leis humanas para conduzir humanos. E isso é mutável. As leis de Deus, elas são imutáveis para mim e para você. Para os seus filhos, para os nossos pais, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. E existem leis que são claras. Uma delas é essa que a gente muitas vezes pede privilégio, que é a lei do retorno. Ai, Deus, que a doença não me pegue. Que privilégio é esse? Que eu não perco o emprego. Que privilégio é esse? Todo mundo perde o emprego, gente. Todo mundo adoece. Todo mundo passa por situações adversas. E é nessa adversidade que a ação de retorno vai falar claramente. Toda ação gera uma reação. Se hoje nós estamos aqui vivenciando algumas coisas que não concordamos, que não discordamos, que nós discordamos, é porque a gente esqueceu. A gente se esqueceu que vivenciou algumas coisas, fez algumas escolhas, e que na vivência novamente dessa experiência, nós temos a grande oportunidade de escolher fazer diferente. E esse é o nosso privilégio. Poder ter escolhas. Isso é livre-arbítrio. Lá, quando a gente estava antes de encarnar, mais ou menos 2 anos e meio antes de papai e mamãe terem a fecundação, através de uma relação sexual, nós estávamos lá com os nossos amparadores, definindo e escolhendo, junto com eles, o que iríamos vivenciar aqui.
Então, o que a gente pede é misericórdia. Misericórdia é para a gente dar conta de passar por aquilo que nós decidimos que íamos. Sabe o que é a misericórdia? Misericórdia é abraçar a miséria do outro. É abraçar a nossa dor. É abraçar junto com tudo que nós vivenciamos essa experimentação, essa vivência. Porque Deus, gente, ele não é nosso empregado. Jesus não é nosso empregado. A gente precisa lembrar disso. Você pode pedir o que você quiser, mas você vai ter que estar eximido de qualquer falha, de qualquer comprometimento, em qualquer encarnação, e inclusive nessa. Algum de vocês aqui não comete falhas? Você não mata mais. Espero. A gente já não anda estrupando nem matando ninguém, né? Espero que a gente também não esteja roubando ninguém. Espero. Mas isso, no século XXI, é obrigação. Mas nenhum de vocês comete nenhuma falha? Eu cometo. Falhas comportamentais, na hora que vem uma raiva, uma ira. Nunca tiveram vontade de afogar ninguém? No vaso sanitário? Até ficar bem roxinho? Eu ainda tenho. Mas hoje eu já não faço isso. A gente, sim, enquanto humanidade, já evoluímos, sim, já demos passos. Mas nós ainda temos coisas a rever, a refazer, a olhar de novo. E por isso nós não temos nenhum tipo de privilégio junto ao mundo espiritual. Eu me lembro muito do Chico Xavier. Ele sempre trabalhou muito, vocês sabem da história dele, ele trabalhava. Toda a arrecadação que ele fazia com as suas literaturas, quando ele começou a fazer as vendas dos livros, era para as casas, era para a comunidade. Ele continuou trabalhando. Se um cara como o Chico não teve privilégio, como é que eu quero ter? Nasceu de uma família humilde. Eles não tinham o que comer, gente. Eu vou ter privilégio por quê? Fazer o bem, ele deveria ser, dentro das nossas responsabilidades quanto ser humano, uma constante. Fazer o bem não é dar 1 quilo de alimento para quem tem fome. É um monte de outras ações de benfeitoria que podemos fazer no nosso comportamento diário e constante. Porque se eu faço o bem, eu atraio por lei natural, também por uma lei divina, que chama-se lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então, o que eu gero retorna a mim como efeito bumerangue. Tudo aquilo que eu movimento no meu entorno retorna para mim de alguma maneira. Então, para que a gente possa ter retornos melhores, nós deveríamos ter ações e comportamentos mais leves, mais amorosos, mais afetivos, mais efetivos. Porque a gente se pergunta muito isso. Por que a gente sofre? Vocês não se perguntam? Eu pergunto. Hoje não mais com a mesma entonação que tinha lá. Mas eu me faço muito essas perguntas. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso veio aqui? O que eu preciso aprender com isso? Porque existem 3 fatores principais para que a gente ainda esteja vivenciando algumas coisas.
A primeira delas é a nossa imprudência. É a nossa falta de atenção e responsabilidade com as nossas ações. Essa imprudência, ela faz com que a gente tenha ações muito impulsivas, palavras muito negativas, pensamentos muito destrutivos, e você e eu somos o que pensamos. E atraímos para perto de nós o que pensamos e sentimos. Então, essa imprudência mental, essa imprudência comportamental, ela acaba fazendo com que a gente responda muitas vezes com dor e sofrimento. O segundo fator que faz com que a gente ainda esteja passando por muita coisa é exatamente a lei de ação e reação, a lei do retorno. Porque aquilo que eu gerei vai voltar para mim. E uma pergunta que todo mundo me faz: como é que eu mudo isso? Mudando aqui e agora. Mudando a partir deste momento. Mudando mesmo. Você não vai ser santo. Você vai ter que ter vida humana, com matéria, com alimento, com vida, com prazer, com programas, com tudo aquilo que a vida humana traz. Mas tendo um comportamento de aceitação e de alegria que ela tem que ser constante. Não é 24 horas por dia no mundo cor-de-rosa para ser retardadice, tá? Não é achar que tudo é lindo. Mas é ter um comportamento mental pelo maior tempo que possível que você conseguir durante o seu dia, de saber, tá tudo certo. Vou passar por isso, vou experimentar esse movimento, mas logo eu vou para o meu lugar de novo. Vou enfrentar essa dificuldade, mas eu vou voltar para o meu lugar de novo. Porque essa força interna de aceitar as coisas que vêm para nós pode ser a grande mudança planetária, gente. Pode ser aquilo pelo qual nós estamos esperando. Então, aceita. Aceitar não é se acomodar. Aceitar é olhar para isso e transformar o que for possível. O que a gente der conta hoje. O terceiro fator que a gente ainda está remando é por causa do processo evolutivo. Nós estamos em evolução. Se você pegar há 1000 anos atrás, como é que era a humanidade, como ela vivia, como ela se relacionava, para vocês terem uma ideia, há 1000 anos atrás, mulher não podia estar nem sentada nesse lugar que nós estamos. Sabiam, mulheres? Nós nem podia estar aqui, tá, coleguinha? Calça comprida? Vocês estão doidinhas? Né? Eu não é? 1000 anos, nem é tanto tempo. Há 500 também não. Há 100. Então, o universo vem evoluindo e a cada processo evolutivo, algumas conquistas nós, como seres humanos, vamos tendo. Hoje se luta contra o feminicídio, mas antes isso era natural, gente. Para quem nunca leu, leia Cidade Antiga. Mulher só existia para procriar. E se ela não podia ter filhos, ela não servia para mais nada. Olha como nós já evoluímos. A gente já pode pôr calça, a gente pode andar na rua, a gente até sabe dirigir. Sabia, meninos, que a gente sabe dirigir? É? A gente pode hoje ter este lugar melhor na sociedade. Estou usando o exemplo da mulher, mas poderia usar qualquer outro. Esse processo evolutivo da tecnologia, que o celular rouba muito a nossa atenção porque nós não sabemos usar o celular. Se a gente usasse a internet ao nosso favor, nós íamos ser as pessoas com maior estudo que vocês podiam ver. Tem vídeos, livros, estudos maravilhosos dentro da internet. Olha, meu tempo já foi. Nós temos temas maravilhosos ali, mas a gente faz o quê?
Olha TikTok. Só para rir da cara dos outros. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, esses 3 fatores, que é a imprudência nossa, que é a lei de ação e reação, lei do retorno, e o processo evolutivo, é o que faz com que nós estejamos aqui, nesse momento, em busca de evolução, em busca de crescimento, em busca de desenvolvimento. É para isso. Mas cabe a nós, como é que nós vamos usar esse movimento? Como é que nós vamos usar esta vida, esta encarnação e esta oportunidade de uma maneira mais salutar, mais saudável, mais construtiva? Como nós vamos fazer isso? Como você pensa que vai fazer? Muito legal, parabéns a vocês de virem aqui na Casa Espírita, parabéns aos trabalhadores, eles sabem que eu falo sempre isso. E nos outros 6 dias e 22 horas, como é que vai ser? Da semana. Porque vir aqui na segunda receber é bom, né? Como é que vai ser o comportamento de vocês? O sentimento de vocês? A ação de vocês nos próximos 6 dias e 22 horas? O que vai fazer com que você vá se imunizando da negatividade externa, dos pensamentos que nós captamos dos outros, das interferências energéticas e espirituais, é o que você faz nos outros 6 dias e 22 horas. É como você sente. Jesus tinha... Nem ele teve privilégios, hein? Nem Jesus. Ele passou pelas coisas que aquela civilização passava, por aquilo que aquele grupo naquele tempo passava. Mas Jesus tinha coisas muito legais. Ele não era Jesus só quando ele falava em parábolas. Ele era todo o tempo que ele pôde. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer as histórias de Jesus, de estudarem a respeito disso, além daquilo que está na Bíblia Sagrada, que conta muito a história do mundo, nós temos muitas outras literaturas que falam a respeito disso. Ele vivia o que ele falava. E talvez por isso, um dos muitos mártires e avatares que esse planeta já teve, porque ele é mais um, teve muitos. Se você se mirar nesse exemplo, e se você tiver essa perseverança, essa vontade, essa determinação, e colocar em prática tudo que você fala para os outros, você já vai ter alcançado uma evolução muito grande, uma força muito grande e um entendimento muito grande do que é que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque nós viemos fazer um pouquinho diferente do que os nossos pais fizeram, do que os nossos avós fizeram. E cada dor, cada dificuldade, cada doença que você tem, está te dizendo o que você veio curar. A gente é que não olha. A gente é que não perde esse tempo olhando para aquilo que a vida está esfregando na nossa cara todos os dias. Então, não espere privilégios para fazer o bem. Faça. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque o próximo mais próximo de você é você. E é dessa pessoa que você tem que cuidar. É para essa pessoa que você tem que fazer o bem. Porque quando eu estou bem, tudo no meu entorno flui com amorosidade, com equilíbrio e com muita alegria. Que Deus esteja com vocês, que esse irmão Jesus, né, consiga tocar o coração de vocês nessa noite de hoje para atendimento, mas que essa cura, como muito bem disse o André, venha de dentro para fora. Senão, daqui a pouco você está doente em outro lugar. Está doente em outra parte do seu corpo, da sua mente, nos seus relacionamentos
porque a verdadeira cura é reforma íntima. Sem ela, gente, é só balela. Fiquem com Deus. Até a próxima.